Show de bola, galera! Bora começar a nossa aula aqui, então. Como criar o teu próprio plano de aprovação no Enem de um jeito infalível, né? Um jeito que é muito bom para te organizar os teus estudos, para te organizar o teu cronograma de aprovação, beleza? Então, é o seguinte, tá? Essa aula aqui, ela vai ser uma aula bem direta ao ponto, eu não vou enrolar não, porque ela já vai ser extensa por si só, mas vai valer cada segundo que tu passar aqui dentro comigo, beleza? Isso eu posso te garantir. Nessa aula aqui, a gente vai bater em dois pontos muito importantes, tá? Que é, será que eu posso realmente usar cronogramas prontos, aqueles cronogramas que eu baixo da internet, que fulaninho de tal lá criou, passou em medicina, não sei o quê, ele fez um cronograma e ele botou na internet. Será que eu posso usar o cronograma desse cara? Então é o seguinte, a gente vai falar sobre isso e também sobre uma outra parte que é muito importante, que é como criar o teu próprio cronograma de aprovação rapidamente do jeito certo, tá? E eu vou te dar isso aqui em 3 passos simples que tu pode começar a aplicar ainda hoje, tá? A partir do momento em que acabar o vídeo, tu pode começar a criar o teu cronograma dentro desse modelo, beleza? Então vamos lá. Essa aula aqui, ela foi feita para alguns tipos de pessoas, tá? E tipos de pessoas são, assim, pessoas que estão em algumas situações específicas. Mas é claro, se tu não se enquadrar nessa situação aqui, tu pode assistir, porque as dicas que eu vou te passar aqui, elas vão ser, assim, digamos, fora da curva. Tu não vai encontrar em outro vídeo, tá? E é o seguinte, o que eu vou te passar aqui nesse vídeo aqui, geralmente eu entrego só no meu treinamento, tá? O A Prova 3x. Mas eu vou estar colocando várias dicas aqui do treinamento, porque eu quero realmente ajudar vocês a começar o ano com o pé direito, tá? E se tu não tá começando o ano, né? Digamos assim, se tá começando os seus estudos na metade do ano, final do ano, não te preocupa que isso aqui é padrão, tá? Seguir esse modelo aqui de criação de plano de estudos é padrão. Isso é uma estratégia baseada em como o nosso cérebro aprende melhor, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Tem pessoas que assinam cursinho online e não conseguem seguir o cronograma do cursinho, tá? Isso aqui é muito típico. Se tu se encaixa nesse tipo de pessoa, cara, fica tranquilo, tá? Porque isso é a coisa mais normal que tem. Às vezes a gente não consegue seguir um cronograma porque ele simplesmente não foi feito pra gente, tá? Ele foi simplesmente criado de modo geral. E tem pessoas que também não fazem nenhum cursinho e não têm ideia de como começar a fazer um cronograma. Isso é a coisa mais comum que tem, tá? E tem pessoas que já baixaram o cronograma, tentaram seguir e sentiram muitas dificuldades. Isso é típico, aconteceu comigo, eu tentei seguir um cronograma, eu patinei muito e acabei tendo que fazer de outro jeito, que é o jeito que eu vou mostrar pra ti aqui nesse vídeo. E também tem aquela galera que já sabe, tem uma noção de como fazer um cronograma, mas também não sabe qual é o melhor jeito, né? Ela sabe qual o caminho, mas não sabe exatamente como fazer isso. E já me conta aqui, antes da gente continuar, tá? Qual curso que tu quer fazer? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber qual curso que vocês querem fazer. Vamos fazer aqui uma aposta, tá? Qual curso vai aparecer mais, beleza? Então vamos nessa, vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Então vamos lá. Será que eu realmente posso usar cronograma pronto da internet? Tá? Isso é uma coisa muito importante que tu tem que botar na tua cabeça, tu tem que entender essa informação. Se tu for sair desse vídeo com uma única informação, que seja pelo menos essa, tá? Eu não recomendo fazer algumas coisas. Por exemplo, eu não recomendo tu seguir 100% do cronograma que tu baixou. Tu pode seguir os cronogramas, mas eu não recomendo tu seguir 100% deles, tá? Por quê? Tu não consegue entrar por muito tempo na caixa de outra pessoa, tá? E o que é entrar na caixa de outra pessoa? É tu pegar a rotina daquela pessoa e seguir à risca o que aquela pessoa criou. Então, por isso que muitas vezes tu baixa um cronograma na internet e tu segue ele por uma semana, 2, e tu já começa a atrasar a matéria, tu começa a sentir que tá muito difícil, que tu tá basicamente passando o olho no conteúdo e não tá conseguindo absorver. Então, isso acontece muitas vezes porque o nosso cronograma ele é diferente do cronograma do coleguinha, digamos assim. A gente tem uma rotina diferente, a gente tem uma família diferente, com problemas diferentes. Então, esses cronogramas prontos, eles não vão considerar as nossas vidas, né? As nossas particularidades, ou seja, as emergências que a gente tem, os imprevistos que a gente tem. Então, a minha sugestão sempre vai ser tu criar o teu próprio cronograma, tá? Tá, e agora como que tu vai usar esses cronogramas prontos, tá? A gente vai seguir o passo 1 e o passo 2 que eu fiz aqui, que é bem simples, tá? A primeira coisa que tu vai fazer é separar todos os conteúdos na ordem do cronograma. O que eu quero dizer com isso? Aqui tu tem uma coluna de horário e as colunas de dias da semana, certo? O que tu vai fazer? Tu vai simplesmente criar uma nova lista, tá? Deixa eu botar aqui nova lista. E nessa nova lista, tu vai botar os dias da semana. Segunda, terça e por aí vai, tá? E daí na segunda-feira, tu vai especificar as disciplinas, né, os conteúdos que tu vai estudar. Então, aqui, por exemplo, na segunda, tu vai estudar o conteúdo A e o conteúdo B. Digamos que o conteúdo A seja citologia e o conteúdo B seja, sei lá, história do Brasil, tá? Então, a gente vai botar aqui citologia e embaixo história do Brasil. Então, tu vai detalhar somente nessa lista, tu vai botar nessa lista só os conteúdos, tu não vai botar horário, tu não vai se preocupar com nada. Então, no segundo passo, o que tu vai fazer? No segundo passo, tu vai organizar esses conteúdos no teu cronograma semanal de modo estratégico, ou seja, tu vai considerar
o modo como a gente aprende melhor, o modo como a gente aprende mais rápido, tá? Isso é uma coisa mais extensa, eu não vou detalhar aqui. Ou tu vai simplesmente seguir a ordem dos conteúdos que foi dado nesse cronograma original. Ou seja, se o fulaninho botou aqui que na segunda-feira tu vai estudar o conteúdo A e o conteúdo B, 2 horas cada um deles, nessa exata ordem, tu vai lá e segue a exata ordem que ele deu e os exatos horários que ele deu para te estudar cada um desses conteúdos. A diferença é que tu vai adaptar esses horários aqui para o teu dia. Por exemplo, digamos que na segunda-feira eu não consiga estudar esse horário, eu tenho que começar às 9h30. Beleza, começo a estudar aqui às 9h30 e vou até um dado horário, e a outra disciplina, a disciplina B, eu tenho que começar a estudar aqui às 12h30, tá? Só um exemplo. Então, assim, tu vai adaptar os teus horários de acordo com o que a pessoa que fez o cronograma que tu baixou criou, tá? Esse é o que eu menos recomendo, tá? É um jeito mais fácil, mas é um jeito em que tu fica muito preso ao que outra pessoa criou e tu não sabe se aquilo ali realmente é eficiente, porque pode ser que aquela pessoa tá 3, 4, 5 anos estudando e passou, né? E isso não quer dizer que seja eficiente, isso quer dizer que, pô, ela entendeu o conteúdo, mas não quer dizer que seja o jeito mais rápido para ser aprovado, tá? Então, tu pode patinar muito seguindo o cronograma de outra pessoa. Eu não recomendo tu seguir a 100%, mas se tu for seguir, tu pode fazer essas duas coisas. Ou tu organiza tudo do teu jeito, tu só separa os conteúdos, né? A primeira opção. Separa, organiza tudo do teu jeito, ou tu vai simplesmente mudar só os horários e acabou. Isso aqui são as duas opções que tu tem aqui para seguir. Beleza, pessoal? Vamos lá então agora descobrir como criar o teu cronograma rapidamente do jeito certo, tá? Mas é claro, antes de continuar, eu vou te pedir uma coisa rapidinha aqui. Não se esquece, se tu ainda não tá inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para te receber as notificações de quando eu postar conteúdo novo, tá? Porque eu vou estar postando um conteúdo bem denso daqui para frente, tá? Eu espero que tu realmente aproveite esse conteúdo, então, para te conseguir acessar o conteúdo, saber sempre que eu postar alguma coisa nova. Então tu vai lá, ativa o sininho para o YouTube tá te notificando toda vez que eu botar um vídeo novo no ar, beleza? E não se esquece, se tu tá curtindo esse vídeo aqui, deixa o teu like, deixa um comentário dizendo que tu curtiu e tudo mais. Se ficou com alguma dúvida, deixa as tuas dúvidas aqui nos comentários, que vai ser um maior prazer estar te ajudando aqui, te respondendo, beleza? Então, vamos lá, segue o baile, vamos ver esses 3 passos que tu precisa dar para criar um cronograma infalível, beleza? Então, vamos nessa. Primeira coisa aqui que tu vai fazer é criar uma planilha com as atividades indispensáveis da tua rotina, ou seja, escola, trabalho, cursinho e por aí vai, tá? E como é que tu vai fazer isso aqui? Tu vai pegar e vai ter uma coluna de horário, uma coluna de dias da semana, e tu vai botar aqui, por exemplo, trabalho, cursinho, por aí vai, tá? E os horários livres, né? Eu deixei aqui livre só para te entender que tu vai deixar em branco, tá? Tu não vai botar nada nos horários livres. E o que tu vai fazer agora, no segundo passo? No segundo passo, tu vai distribuir os conteúdos que devem ser estudados ao longo dos blocos de horários livres, tá? Isso aqui é meio óbvio, mas eu preciso falar. Mas beleza, olha só, tem um detalhe aqui que eu não comentei, tá? Segue esses passos à risca que eu vou passar aqui agora, porque isso aqui vai fazer total diferença nos teus resultados, tá? O teu desempenho vai depender disso aqui. Porque esses detalhes, eles fazem muita diferença lá na frente ao longo do ano. Tu vai somando várias coisinhas e isso vai te ajudar muito, tá? E quais são esses passos, tá? Tu já deve estar lendo aí, mas enfim, vamos lá. Primeira coisa, vai dar mais relevância, ou seja, mais tempo de estudos para aquelas disciplinas que têm maior peso na tua nota. Ou seja, se eu quero estudar num lugar em que matemática é mais valorizado, eu vou dar uma ênfase a mais nos meus estudos de matemática. Outra coisa importante que deve ser considerada aqui é que tu precisa levar em conta a recorrência dos conteúdos na hora de criar o teu cronograma. Ou seja, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo um PDF grátis, né, 100% grátis, é só tu ir lá, cadastrar e baixar, onde tem os top assuntos mais cobrados no Enem nos últimos 8 anos. Ou seja, tu vai ter ali, digamos, uma base estatística de como que tu vai priorizar aqueles assuntos. Eu coloquei algumas estrelinhas, como tu pode ver aqui na tela, e essas estrelinhas indicam basicamente o grau de prioridade que tu tem que dar para esse assunto, tá? Então, por exemplo, se tem 5 estrelas, quer dizer que o assunto ele é muito recorrente nos últimos anos. Se tem 3 estrelas, ele é menos recorrente. Se tem 1, ele cai menos, mas ainda assim é importante. E se não tem nenhuma estrela, o assunto ele cai bem pouquinho, né? Ou pelo menos ele caiu bem pouco nos últimos anos. E outra coisa muito importante aqui que a gente vai ver agora é que tu precisa dedicar no máximo 2 horas diárias para cada disciplina, tá? E no mínimo 45 minutos, é óbvio. Por que no máximo 2 horas? Tem gente que gosta de maratonar conteúdo e tudo mais. Teu cérebro aprende mais quando tu fraciona o teu estudo em blocos, quando tu simplesmente pega 6 horas de estudos e transforma isso em vários blocos de 2 horas, por exemplo. Então, tu vai aprender muito melhor assim. Segue essa dica aqui, eu não vou aprofundar muito para não deixar o vídeo longo, tá? E no mínimo 45 minutos, por quê? Porque tu precisa ter tempo para teoria, anotação, para fazer questões. E se tu botar pouco tempo de estudo, não vai conseguir fazer isso, tu vai fazer só metade das coisas e não vai dar muito certo. Outra coisa muito importante também, tu precisa especificar o que tu vai estudar e quando tu
tu vai estudar. Ou seja, vamos voltar aqui para nossa grade de horário só para te ter uma ideia, tá? O que eu botei aqui? Eu botei segunda-feira, às 7h30, eu vou estudar X, por exemplo, tá? O que pode ser X? X pode ser citologia, como a gente falou antes. Então, tu vai especificar exatamente o conteúdo que tu vai estudar e a hora que tu vai estudar, né? Outro exemplo aqui, eu botei aqui também, é geometria plana, das 8 às 9h30. Então, tu tem que sempre deixar bem específico, bem claro o teu cronograma de estudos, exatamente o que tu vai estudar, né? E qual horário. Outra coisa também é tu inserir pequenos intervalos de descanso com recompensas ao longo do teu período de estudos, tá? Por quê? Tu não consegue, como eu disse, ficar focado nos teus estudos por muito tempo. Então, se tu tentar ficar 3, 4 horas, ou até mesmo 1 hora, eu já acho que é bem puxado ficar 1 hora inteira focado nos teus estudos, tu já vai começar a perder eficiência. Tu vai estar ali tentando estudar, mas não vai ser 100%, entende? Tu vai estar perdendo teu tempo. Então, é muito mais proveitoso tu dar uma quebra ali de 15, 20 minutinhos, talvez menos se tu quiser, né? Até tu, digamos, restituir o teu foco para te voltar a estudar de novo. Tenta dar também recompensas nesse período aí, porque quando tu dá recompensa, o teu cérebro entende que aquilo ali é uma coisa benéfica. E as chances são que tu vai ter menos barreiras na próxima vez que tu for começar a estudar, ou seja, vai ser mais difícil de procrastinar se tu inserir recompensas nesses intervalos, beleza? Então, a gente vai aqui para o nosso passo 3. Só um detalhe bem importante, tá, pessoal? Aqui eu vou deixar na descrição também, eu vou deixar para vocês o PDF dessa aula aqui, para vocês conseguirem baixar todo esse mapa mental aqui. Então, vocês vão poder fazer o download desse mapa mental aqui, beleza? Então, vamos lá. Passo 3 aqui vai ser, tu vai organizar o teu novo cronograma semanal em todos os finais de semana. Ou seja, tu não vai fazer um cronograma de uma só vez para o teu mês inteiro ou para 2 meses inteiros, enfim. Tu vai fazer um cronograma para cada semana, ou seja, eu estou num domingo agora, supomos, tá? Então, hoje eu vou criar o cronograma para essa semana que está por vir ainda. Então, vou pegar, vou organizar como que vai ser minha segunda, como vai ser minha terça, minha quarta, minha quinta, minha sexta, enfim. Eu vou sempre estar organizando o cronograma da semana seguinte. Por que fazer isso? Esses cronogramas de curto prazo, eles vão te ajudar a se organizar melhor, mais rápido e de acordo com o teu tempo livre. Porque pode surgir algum imprevisto, pode dar alguma coisa e tu, né, por ter se planejado o mês inteiro, tu vai acabar bagunçando a tua agenda lá na frente, porque surgiu um imprevisto agora. Então, tu vai perder tempo para fazer o cronograma 2 vezes, porque tu vai ter que ajustar tudo. Isso sem considerar também a ansiedade que vai surgir, por tu pensar que de repente está com muita matéria atrasada, que vira aquela bola de neve, enfim. Então, por isso que é muito importante tu fazer o teu cronograma sempre pensando na semana seguinte, tá? Nos 10 primeiros metros. Não tenta pensar lá na frente, tenta pensar no agora. Tu pode até distribuir o que tu vai estudar durante o mês, mas tu não vai especificar horário, tu não vai especificar muita coisa não. Tu só vai botar os conteúdos que tu vai estudar em cada semana e tu vai estar sempre planejando detalhadamente somente a semana seguinte, beleza? Aqui embaixo na descrição tem 2 PDFs para te baixar. Tem o PDF com os top assuntos mais cobrados do Enem, que eu botei com estrelinhas lá, dizendo exatamente quais são os assuntos mais recorrentes nos últimos anos, e tem esse mapa mental aqui da aula para te baixar, tá? Então não esquece, baixa esses materiais porque eles são muito importantes para ti, tá? Para te não precisar voltar aqui na aula também e rever tudo, tu vai ter todo um mapa mental para ti. Não se esquece, se tu ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, aquela parada toda, tá? Falei na ordem meio errada aqui, mas enfim, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te mandar sempre as notificações quando eu botar um vídeo novo e não esquece de deixar o teu like e comentar aqui embaixo o que tu achou desse vídeo, beleza? Então, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.